Tenho a grande alegria de compartilhar com você um dos temas mais empolgantes de toda a Bíblia, os elos dourados da graça. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, verso 30. Vamos ouvir a leitura deste texto. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o grande desbravador do reino de Deus, o maior teólogo, o maior pastor, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, escreve a sua carta aos Romanos, o grande manifesto cristão. Esta carta tem sido considerada o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. É talvez uma das obras mais robustas do ponto de vista doutrinário teológico de toda a literatura mundial. Nesta carta, Paulo desenvolve a grande doutrina da salvação em Cristo, mostrando o poder do Evangelho, já na introdução da carta, mostrando como o pecado tenazmente acorrenta as pessoas, sejam os pagãos, sejam os moralistas, sejam os judeus. E Paulo encerra todos no pecado, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E então ele abre a porta da esperança, mostrando a salvação que temos em Cristo Jesus, a partir do capítulo 3, verso 24. No capítulo 4, ele vai mostrar para nós o exemplo da justificação pela fé, mostrando que Abraão e Davi foram justificados pela fé. No capítulo 5, ele fala dos frutos da justificação: paz no passado, graça no presente, glória no futuro. No capítulo 6, ele vai mostrar a nova vida que temos em Cristo. No capítulo 7, o conflito interior do homem, o bem que eu quero fazer, se eu não faço o mal que eu não quero, esse eu pratico. Mas no capítulo 8, ele vai apresentar para nós a grande obra de Cristo, a grande obra do Espírito Santo e a segurança que nós temos em Cristo Jesus. E no texto que nós acabamos de ouvir, tem aqui os elos dourados da graça de Deus. Paulo começa assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Tudo começa com Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é o refluxo do amor de Deus por nós. Deus não nos amou porque viu em nós algo bom para ser amado. Deus nos amou porque Ele é amor. A causa do amor de Deus por você não está em você, não está em mim, está no próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Não porque Ele viu em nós santidade, Ele nos predestinou para sermos santos. Ele não nos escolheu porque Ele viu em nós fé suficiente para sermos salvos. Ele nos escolheu para crermos. De tal maneira que a fé não é a consequência não é a causa da eleição, a fé é a consequência da eleição. Todos quantos foram predestinados creram, diz a Escritura. Ele não nos escolheu porque viu em nós boas obras, Ele nos escolheu para sermos praticantes de boas obras. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados, um externo e um interno. Um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. O chamado eficaz é a voz do Evangelho. Jesus Cristo disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, e jamais
alguém arrebatará das minhas mãos as ovelhas que são minhas, a quem eu dou a vida eterna. Houve um dia que você e eu ouvimos esta voz, a voz do Evangelho. Deus chama, e chama eficazmente. Chama na rua, no hospital, dentro da sua casa, dentro de um templo, no estádio de futebol. Não importa onde você esteja, a voz de Deus é poderosa, despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. E esta voz é a voz onipotente do Deus Todo-Poderoso. Me permita ilustrar isso breve. Eu estava um dia no meu gabinete pastoral, quando entra um homem e disse: eu posso falar com o senhor? Eu disse: é claro. Ele me disse: eu estive ontem aqui, domingo, à noite, na igreja. Eu disse: mas que bom que o senhor veio. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto. Eu disse: o que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um traficante. Eu vim roubar um carro em frente ao templo. E eu perguntei: mas o que houve? Ele me disse: enquanto eu estava olhando os carros, eu ouvi uma música que brotava do templo. E eu entrei do jeito que estava, com meu revólver na cintura. E quando eu ouvi o Evangelho, aquele entrou com tanto poder no meu coração, que eu saí dali chorando, arrependido, quebrantado, transformado pelo poder do Evangelho. Quando eu cheguei em casa ontem à noite, a minha esposa me perguntou: o que aconteceu com você? Alguém te machucou? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Aquele homem morreu, eu sou a nova criatura, Jesus me perdoou, Jesus me salvou, Jesus me transformou. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus chama, e chama eficazmente. E Paulo prossegue e diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. E então diz a Escritura que os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. Testemunhas levantar-se-ão contra nós nesse grande dia do juízo. Por exemplo, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Você se lembra de todas elas? Você já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já espalhou boataria, fake news alguma vez? Você não se lembra. Mas tudo está registrado nos anais do tribunal de Deus. E nós vamos dar conta, no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que proferimos. Nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seus filhos não viram, seus amigos não viram, Deus viu. Você trancou a porta, apagou a luz, Deus estava lá. Você não pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, mas cometendo um pecado de omissão. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos desejos e pensamentos. Segundo os psicólogos, passam pela nossa mente cerca de 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar para o seu amigo mais íntimo? A Bíblia diz que Deus é poderoso para julgar até foro íntimo. É por isso que Jesus Cristo disse que se você odiar, você já é réu de juízo. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já adulterou com ela. Muito embora os tribunais da terra não tenham competência para julgar foro íntimo, Deus tem poder para julgar foro íntimo. Em outras palavras, nesses quesitos todos do julgamento, nenhum de nós será absolvido. Todos seremos culpados.
Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Então, por isso, um outro livro será aberto, o livro da vida. E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, será lançado para o lago de fogo, onde haverá dor e ranger de dentes, para sempre. Então, o que Deus fez para nos salvar, sendo nós pecadores? Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador. Quando Jesus Cristo foi para aquela cruz, diz a Bíblia, ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, que ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. O sol escondeu o rosto dele, o Pai o desamparou naquela cruz quando gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento não havia beleza nele, porque o nosso pecado estava nele. E então ele pega o escrito de dívida que era contra nós, rasga-o, encrava-o na cruz e dá um brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. E ele morre pelos nossos pecados para ressuscitar para a nossa justificação. Então, você que crê no Senhor Jesus, Deus declara você no seu tribunal justo. E Deus coloca na sua conta toda a justiça do seu Filho, perdoando os seus pecados do passado, do presente e do futuro, a ponto de a Bíblia dizer: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo conclui com o último elo dourado da graça: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. É claro que a glorificação está no futuro, acontecerá quando Jesus voltar. Mas Paulo coloca esse fato como algo consumado. Por isso o verbo está no pretérito perfeito. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Sabe o que significa isso? Se você está em Cristo Jesus, se você foi predestinado, chamado, justificado, na mente e nos decretos de Deus, você já está no céu. Nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Nada nem ninguém pode tomar de você o presente da vida eterna. Aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como Paulo escreveu para Timóteo, você pode tomar posse da vida eterna. Você pode ter segurança da sua salvação. Não porque você é forte, não porque você é quem persevera, não, é Deus quem garante a você, é Deus quem persevera em dar a você a vida eterna. Se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, então agora mesmo Deus garante a você a posse, a alegria, a segurança da vida eterna. Eu quero orar em seu favor, porque hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida, entregar-se a Cristo, olhar para Ele como seu Salvador pessoal, crer nele como Senhor absoluto do seu coração e receber dele o presente da vida eterna. Foi Jesus quem disse: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Todo aquele que vem a mim e crê em mim tem a vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu quero te agradecer pela riqueza da tua palavra, por este plano lindo, glorioso, que temos de redenção, de salvação, de vida eterna em Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.